Com base nos estudos feitos anteriormente sobre alguns componentes eletrônicos, nós já somos capazes de trabalhar com um circuito de grande interesse para a eletrônica. Esse é o chamado circuito RC, composto por um resistor e por um capacitor, ambos já estudados por nós. Esse circuito tem uma ideia muito simples. Ele é composto por um resistor e por um capacitor, ligados em série ou em paralelo. Daremos ênfase aqui na ligação deles em série. Tá? E, claro, conectados a uma fonte de energia. Para ter uma ideia da abrangência desse tipo de circuito, você pode encontrá-los desde em aparelhos de câmeras fotográficas, no caso para soltar aquele flash. Você vai ter ele em marca-passos, em semáforos, justamente porque eles servem muitas vezes como aparelhos temporizadores, né? Que servem então para marcar o ligamento ou desligamento da passagem de corrente. Mas o nosso interesse aqui neste vídeo é estudar a dinâmica de cargas num circuito RC. Então, analisando os processos de carregamento e descarregamento no capacitor. Para tanto, vamos observar essa figura aqui. Aqui eu tenho o nosso circuito RC. Este epsilon é a nossa força eletromotriz produzida aí pela bateria. Aqui nós temos um resistor e aqui o capacitor. Inicialmente, nós temos que ele está controlado por uma chave aqui e essa chave está aberta, de modo que não haja diferença de potencial no circuito nesse momento. Mas a partir do momento que eu ligo essa chave, então eu venho aqui, tirar, colocar aqui para simbolizar o ligamento. Então agora eu tenho essa chave fechada e devido à DDP fornecida pelo nosso gerador, nossa bateria, aqui estou supondo uma de corrente contínua, ele joga então uma corrente no circuito e essa corrente, ao percorrer o circuito, ela vai chegar aqui ao capacitor carregando esse dispositivo. Se você bem se lembra, eu já expliquei com detalhes como é que funciona o carregamento desse capacitor, né? Ou a ideia, né? Então você tem o bombeamento de elétrons de uma placa para outra, de modo que vai haver um acúmulo de cargas de sinais opostos nas placas desse capacitor, e ele vai continuar sendo carregado até que momento? Até que a diferença de potencial entre os terminais desse capacitor seja a mesma ali nos terminais do nosso gerador. Quando isso acontece, cessa-se então a corrente no circuito e aí o capacitor entra num regime chamado regime estacionário. No entanto, essa análise é bem qualitativa. O que nós precisamos é de uma análise mais quantitativa. E vamos fazer isso estudando a dinâmica das cargas, né, nesse circuito, descobrindo então uma equação, tá? Obtendo uma equação que descreve o comportamento da carga acumulada no capacitor como função do tempo. Esse estudo da dinâmica vai ser feito através do uso de algumas ferramentas desenvolvidas aqui, né? Que é desde saber a DDP em cada um dos dispositivos aqui e utilizar o último recurso que a gente aprendeu foi as leis de Kirchhoff, né? Mais especificamente aqui a lei das malhas, uma vez que, como esse circuito é um circuito de malha única, você não vai ter necessidade de usar a lei dos nós, ou seja, não há nós essenciais neste circuito. Lembrando que o que eu chamei de nó essencial é aquele ponto do circuito onde há a divisão da corrente elétrica. Ora, então para facilitar o nosso estudo, eu vou colocar aqui alguns marcadores. Vou colocar aqui em cada um desses encontros, desses fios aqui, desses encontros, seriam nós
secundários, vou chamar aqui de A, B, C e D. Então eu vou escolher um sentido para percorrer essa malha, tá? A minha malha, então, eu vou partir aqui do ponto A, como meu marco principal. Ele vai dar a volta em todo o circuito e vai voltar para o ponto A. Eu vou percorrer no sentido que a corrente está indo, né? Vou escolher o sentido horário, tá? Da minha malha. Então, aplicando a lei das malhas, o que eu tenho é o seguinte, ó. A soma algébrica de todas as DDPs nesta malha é igual a zero. Então, vamos ver, ó. A primeira diferença de potencial vai ser nesse primeiro trecho aqui, ó, entre A e B. Então, vou dizer aqui, ó, VB menos VA mais a DDP no segundo trecho, que é VC menos VB, mais a DDP no terceiro trecho, onde está o nosso resistor, VD menos VC, mais, nesse último trecho, onde está nosso gerador, VA menos VD. VA menos VD. E tudo isso é igual a zero. Então, analisando esse primeiro trecho, essa diferença de potencial VB menos VA, temos somente a chave. A chave, quando foi fechada, ela vai se comportar aqui como todo mundo aqui como um único condutor. E como não há dispositivos entre os pontos A e B, o que temos simplesmente é uma superfície equipotencial, ou seja, todos os pontos entre A e B têm o mesmo potencial. Logo, a diferença de potencial é nula. Aqui. Então, este parêntese aqui primeiro é zero. Analisando agora o trecho BC. Entre o trecho BC, nós temos um capacitor. Logo, essa diferença de potencial é dada pela própria definição da capacitância, né? Essa diferença de potencial vai ser Q sobre C. E é importante dizer que quando a gente está escolhendo percorrer o circuito no sentido da própria corrente, o que está vendo aqui, pela própria conservação da energia, é que as cargas, né, em movimento estarão deixando no dispositivo que elas passarem, né, a energia que elas ganharam da bateria. Então, qualquer dispositivo que estiver aqui, né, vai representar uma queda de potencial. E neste caso, a queda de potencial neste trecho, né, vai ser dada por Q sobre C. E para tomar cuidado com o sinal, já que a gente se preocupa aqui com a soma algébrica, esta queda é dada por um sinal negativo. Então vai ser menos Q sobre C. Já agora no terceiro trecho, nós temos um resistor. E a diferença de potencial entre os terminais de um resistor, nós vimos lá desde a lei de Ohm, que isso vai ser dado pelo produto da resistência com a corrente que passa nesse resistor. Já que ele também representa uma perda de energia, né? O que eu teria aqui é que esta diferença de potencial vai ser, então, menos, representa uma queda, RI. E por fim, no último trecho, onde está o nosso gerador, ele é um dispositivo que representa não a queda de potencial, mas um ganho, né? Ele está dando energia para que as cargas possam fluir no circuito. Logo, né, ele vai representar, né, uma FEM, né, e essa FEM é positiva. Então, isso aqui é o valor da nossa FEM dado em volts, que é o valor epsilon.
juntando tudo isso aqui na equação, então eu terei o seguinte, ó. Terei aqui menos Q sobre C menos R vezes I mais epsilon, tudo isso igual a zero. Vamos prestar atenção em cada um desses elementos que estão aparecendo aqui. Lembrando que a capacitância C, a resistência R e a FEM, né, a força eletromotriz epsilon, elas são valores fixos, são constantes. Mas aqui, a carga, né, que vai sendo acumulada no capacitor e a corrente que foi gerada, flui no circuito, esses valores são variáveis. Eles mudam em relação ao tempo. Então é conveniente aqui escrever esta corrente em termos da carga. Lembre-se que a nossa proposta é entender a dinâmica de cargas, ou seja, entender como a nossa carga no capacitor varia com o passar do tempo. Então, sabendo que este I aqui, pela definição da corrente, é o quê? É a taxa de variação da carga em relação ao tempo. Ou melhor dizendo, é a derivada da carga em respeito ao tempo. Então eu posso reescrever nossa equação dessa seguinte maneira, né? Teria aqui, ó, Q sobre C menos R dQ dt mais epsilon, tudo isso igual a zero. Convenientemente, eu posso organizar estes termos da seguinte forma. Vou deixar o termo que multiplica a derivada sendo somente uma unidade. Então, para eu fazer isso, eu divido toda esta equação por R. E vou isolar de um lado só as cargas e do outro lado o nosso epsilon. Então, o que eu terei por fim é o seguinte, ó. Por fim, eu vou ter esta equação. Então, passando para lá, vai ficar dq dt mais Q sobre RC igual ao epsilon sobre o R. Vou circular esta equação aqui. Esta equação eu obtive apenas passando o epsilon para a direita, aí todos ficaram negativos, os sinais negativos cancelam, e dividi a equação toda por R. Só isso. Bem, talvez seja a primeira vez que você se depare com uma equação desse tipo, porque ela envolve, além da função Q, a sua derivada. Esse tipo de equação eu vou chamar de equação diferencial ordinária, ou vulgarmente abreviando aqui, isso aqui é uma EDO. Esta equação é uma equação diferencial pelo fato de carregar nela as funções e suas derivadas. Dizemos que ela é ordinária porque ela depende apenas de uma variável. Então, por exemplo, sabemos que a carga Q depende do tempo somente. Por isso, então, ela é ordinária. Além disso, nós podemos dar outras características para essa nossa EDO especificamente. Eu vou notar que ela é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, porque a ordem da maior derivada que tem aqui é 1, é a primeira derivada. Se a ordem maior fosse uma derivada segunda, então ela seria de segunda ordem, e assim por diante. Então, essa no nosso caso aqui, ela é uma de primeira ordem. O
Além disso, eu posso notar que ela é uma equação não homogênea. Ela seria homogênea se caso o lado direito aqui fosse zero. Então, quando eu tenho uma equação diferencial que é igual a um número não nulo, né, então eu digo que é não homogênea. E outra coisa legal que eu posso notar é que ela tem coeficientes constantes, ou seja, eu não tenho funções multiplicando aqui nem as derivadas e nem a função q. Então, eu digo logo que ela é uma equação com coeficientes constantes. É claro, não é intuito desse vídeo aprofundar sobre EDOs aqui, né? No máximo que nós faremos é mostrar como é que se resolve esta equação. Se você tiver interesse na teoria, há vários vídeos bons e eu até posso deixar algum na descrição também, para quem quiser aprofundar sobre o assunto. Mas no caso específico dessa EDO, a resolução dela é muito simples. E eu vou mostrar passo a passo. Então, no caso dessa nossa EDO aqui, não homogênea, eu posso separar a solução dela em duas partes. Então, eu vou dizer que ela tem uma solução geral Q, tá, de t, ou seja, Q em função do tempo, que pode ser quebrada em duas partes. Vai ser a soma da equação homogênea, ou seja, com essa equação igualada a zero, mais a parte não homogênea. A parte homogênea, eu vou chamar aqui de QH. Então, QH vai ser a solução referente à equação homogênea, ou a parte dela homogênea. Mais uma solução particular, que eu vou chamar aqui de QP, em que esta se refere à parte geral dela, né, que é a parte englobando a não homogênea. Então, esta é a grande vantagem. Então, eu vou separar essa nossa equação em duas partes e vou resolver passo a passo com vocês. A primeira parte, que é a solução homogênea, ela de sorte é uma equação bem fácil de trabalhar. Vejamos aqui. Ó. Então, eu terei dq dt mais q sobre rc igual a zero. Então, resolver a parte homogênea significa fazer esse termo da direita aqui igual a zero. Tá? E então, veja que legal. Eu já posso notar que esta equação é separável. Então, eu não preciso de nenhuma técnica avançada para resolver isso aqui. Né? Ela ser separável significa que eu posso separar a variável dependente da independente, né? E integrar ambos os lados. Então, veja aqui. Ó. Fazendo isso, vai ficar assim. Ó. dq dt é igual a menos q sobre rc. Agora, perceba que eu posso passar o q que está aqui multiplicando, dividindo, né? E passar o t que está aqui dividindo, multiplicando para lá, fazendo assim a separação. Então, teria aqui, ó, dq sobre q igual a menos dt sobre rc. Então, percebemos que eu consigo separar esta equação, né, em cada uma das suas variáveis dependente, que é q, e independente, que é t. Assim, eu posso integrar. Então, eu vou integrar, tá, ambos os lados. Né? Vai ficar o seguinte, ó, integral de dq sobre q. Aí eu vou colocar os intervalos. Vai desde um q0 até um q. E aqui, como eu estou integrando para não ficar com a mesma variável, eu vou colocar uma variável muda q', tá? Igual
a menos 1 sobre RC. Vou tirar isso aqui da integral, que esses dois valores são constantes. Integral que vai desde um t0 até um t. Uma variável de integração que eu vou chamar de dt'. Tá? A variável muda, então eu posso chamar de qualquer coisa. Olha só, o lado esquerdo nos dá um logaritmo na base e, né? Um ln. Integral de dq sobre q dá ln, aqui ln, e substituindo nos limites já, né? Q sobre Q0. Né? ln de Q sobre Q0. E esse lado de cá, eu vou ter, simplesmente a integral é t, né? Vai ficar menos 1 sobre RC, jogando os limites, t menos t0. Ora, para isolar a nossa função Q, que é a que me interessa, eu tenho que aplicar a exponencial, né? E dos dois lados. Né? E assim eu consigo, né? Já que esta função é inversa a e, eu vou conseguir obter o logaritmando aqui. Então, elevando os dois lados a e, quer dizer fazer isso aqui. Então, vai ficar e elevado ao ln de q sobre q0 igual a e elevado a t menos t0 sobre RC. Bem, como essas tratam de funções inversas, o e elevado a ln é o próprio logaritmando. E eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter que q sobre q0 é igual a e menos t menos t0 sobre RC. Eu posso fazer a seguinte consideração. O t0 é justamente o instante em que a chave é ligada, né? Pode ser que contar esse tempo como o tempo t igual a zero, né? Eu zerei meu cronômetro e estou vendo a evolução da carga em função do tempo. Então eu posso claramente escolher o meu tempo t0 igual a zero. Lembrando, é claro, também que Q0 é justamente o que a carga neste tempo t0. Mas vamos tomar cuidado, né? Vale lembrar que este é um problema chamado problema de valor inicial. Eu tenho que ter os valores do problema no início para que eu possa determinar o valor desta constante, Q0. Mas ela é da solução total, né? É da solução geral. Então eu não posso simplesmente descobrir o valor de Q0 só com esta equação. Eu preciso da solução completa, que é a homogênea mais a particular. Com isso em mente, então eu terei que a minha função Q, no caso a homogênea, né? Vou colocar aqui, é Q0 e elevado a menos t sobre RC. Então vamos guardar essa equação aqui. Bem, nos resta agora determinar a solução particular para Q.
E para isso nós vamos analisar a parte não homogênea. Então, eu tenho que, sei lá, chutar uma forma aqui de uma função na qual, derivando esta função e somando com ela mesma dividido por RC, dê epsilon sobre R, que a gente sabe que é constante. Epsilon sobre R é uma constante. Olha, é bem fácil ver este chute aqui, ó. Esta função particular aqui deve ser uma constante. Por quê? Olha, porque se eu derivo uma função, quando eu derivar aqui a constante, vai dar zero isso aqui. Sobra só quem? A própria função, que já é constante. Sacaram a ideia? Então, a única solução particular aqui que é compatível com a não homogênea é justamente dizer que Q é uma constante. E aí conseguimos descobrir o valor dessa constante. Então, é fácil notar que no caso desta equação aqui, então eu terei dq dt mais Q sobre RC é igual a epsilon sobre R. Aí eu vejamos, ó. Veja que meu chute está certo, é só substituir lá. Então, eu vou dizer que a minha Q particular de T é uma constante que eu vou chamar de Azinho. Tá? Uma constante A, pode ser. Aí o que eu faço? Substituo ela lá. Substituindo lá, vamos lá. Vou colocar aqui na frente. Ó, então, substituindo aqui, ó. Derivando, né, este A em relação ao tempo, vai dar zero. Mais. Substituindo ela em Q, vai dar A, né? Q igual a A. Vai dar A sobre RC. Igual a epsilon sobre R. E, inclusive, agora eu posso descobrir o valor dessa constante A. Então, eu teria aqui, ó, corta esse com esse, né, esses R's, e vejo claramente que o meu A vale epsilon vezes C. Tá? Então, a minha solução particular para aquela equação diferencial é simplesmente esta constante epsilon vezes C. Então, condensando os nossos resultados, o que nós temos que fazer é juntar, né, essas duas equações, né, somá-las, uma vez que a soma das duas vai ser a minha solução geral da equação. Então, por fim, substituindo na nossa Q de T, a solução completa aqui, então será Q0 e elevado a menos T sobre RC mais YC. Agora vamos lembrar que este é um problema de valor inicial. Ou seja, essa solução geral tem que respeitar as condições impostas pelas condições do início do problema. No início do problema, nós temos que a carga, tá, é igual a zero. Então, é justamente isso que nós vamos utilizar. Então, em t igual a zero, que é justamente quando você fechou a chave, a carga no capacitor é zero. Ou seja, eu tenho que o meu Q de zero é igual a zero.
Com esta condição, eu sou capaz de substituir na nossa equação geral e descobrir o valor de Q0. Então, nós teremos aqui ó, o Q de 0 é igual a Q0 e elevado a que valor do tempo? 0, né? Então, aqui vai ficar E elevado a 0 mais εc. E é claro, tudo isso igual a 0, né? Porque isso aqui vale 0. Epsilon elevado a 0 é 1. Então, vemos que o nosso Q0, que aparece aqui, é igual a menos εc. Então, agora sim, nós temos o valor dessa constante que nós associamos ao tempo igual a 0, mas para a equação que era a homogênea, tá? Não a geral. Talvez não tenha sido uma boa escolha para esse nome, né? Mas aí que nós temos aqui. Então, aqui a nossa solução geral para a carga em função do tempo. Colocando este εc aqui em evidência nos dois lados. Então, nós teremos εc 1 menos a exponencial t sobre RC. Esta aqui, por final, então, é nossa equação geral que dá a dinâmica das cargas no capacitor. Olha, nós sabemos que na exponencial, o expoente dela tem que ser adimensional. Quer dizer que T sobre RC não tem dimensão de nada. Então, quer dizer que se T tem dimensão de tempo, o RC, para anular, também tem que ter, né, uma dimensão de tempo. Então, costumeiramente, chamamos de tal C o produto da resistência com a capacitância. Tá? Nós vamos dar uma interpretação para ele agora daqui a pouco, mas nós chamamos isso de constante de tempo capacitiva. Tá? Então, isso aqui vai ser nossa constante de tempo capacitiva. De modo que eu posso escrever a minha equação de Q em função dela, né? Então, é usual a gente escrever então nosso Q de T é εc 1 menos E T sobre tal C. Um sinal negativo que eu estou esquecendo aqui, né? Na verdade, agora mesmo nós podemos tentar entender o significado dessa constante tal C que eu acabei de propor. É simples. Basta substituir na nossa função o valor dela, né? Então, se eu colocar aqui, ó, para o tempo t igual a nossa constante de tempo capacitiva, né? Então, nós teremos aqui o Q de tal C será igual a εc, que multiplica 1 menos epsilon elevado. Ó, se t é igual a tal C, o meu expoente vai ficar elevado a menos 1, né?
você pode fazer aí na sua calculadora, né? 1 menos o E, né? Elevado a menos 1, onde esse E é por volta de 2,7, alguma coisa. No caso, então, vai ficar 1 menos 1 sobre 2,7. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,63 vezes esse εc aqui. O que isso significa, né? Então veja que este tempo, essa constante de tempo que eu defini aqui, ela tem o seguinte significado. É o tempo necessário para que a carga acumulada lá no capacitor atinja 63% do valor final da carga. Certo? Então, passado esse tempo tal C, depois que você ligou a chavinha, tá? A carga que vai estar lá é 63% da total que ele pode carregar. Então, a importância dessa constante que a gente acabou de definir aí é porque você vê que ela depende aí das características físicas, né, do seu sistema, né, dos dois principais dispositivos que estão ligados. Tem a ver, então, com o valor da resistência e o valor da capacitância. Tá? Inclusive, eu até vou apagar esse ciclo e colocar nessa expressão que ela vai ser mais utilizada por nós. Né? Só para ficar bonitinho aqui, essa é a equação principal nossa. Né? Já que a gente está utilizando em termos dessa constante. Mas você deve estar se perguntando, beleza, agora a gente já tem informação sobre a carga, já sabe o comportamento. Inclusive, agora, daqui a pouco nós vamos fazer um gráfico. Mas seria interessante agora analisar o que acontece com a corrente, né? O que acontece com a corrente elétrica? Né? Qual a função que descreve ela? É bem simples, né? A gente sabe que a corrente elétrica ela vai ser dada justamente pela derivada, né? Então, o nosso I de t aqui é a derivada de Q em função do tempo, em relação ao tempo. Então, é só derivar essa expressão. Então, derivando nossa corrente, vou colocar aqui no nosso I de t, que é uma derivada bem tranquila. Né? Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ser essa constante, né, vezes a derivada desta função que está aqui dentro. O εc é constante. Derivando o que está lá dentro, vai ficar o seguinte, ó. Derivada de 1 é 0, né? Menos a derivada dessa exponencial. Derivando essa exponencial aqui, a derivada exponencial é o quê? É a própria função vezes a derivada do expoente. Né? A derivada do expoente vai ser menos 1 sobre tal c. Então, nós teremos aqui menos 1 sobre tal c vezes, é claro, a própria exponencial. Repete, né? Se a gente lembrar que o tal c é RC, né? Então, vai ficar aqui, ó. É C. Vou colocar mais aqui embaixo. Vai ficar epsilon C. Esses sinais aqui se cancelam, né? Menos com menos cancela. O tal C é 1 sobre RC, né? Vezes a nossa exponencial. Este C cancela um com o outro. Sobra, então, o epsilon sobre o R. Então, por fim, a corrente elétrica em função do tempo será epsilon sobre a resistência R, que multiplica E menos T
sobre o tal C. Aqui as duas de marrom, né? Tá aí nossas equações principais, né? Que são a corrente e a carga. Vale a pena aqui, então, discutir as situações limites, né? Quando a gente ligou a chavinha. Quando ligamos a chavinha, ou seja, no tempo t igual a zero, o que acontece, né? A gente pode ver aqui duas situações. Tá, colocar aqui de vermelho. Então, para t igual a zero, qual é o valor da nossa corrente? Olha, se você notar aqui, ó, se eu substituir t igual a zero, isso aqui vai ficar elevado a zero, sobra só o epsilon sobre o r. Então, o i de zero é o epsilon sobre r. O que é bem coerente, né? Uma vez que eu liguei a chave, a corrente já surgiu, né? Ela estava indo lá para o capacitor para carregá-la, e ela tem ali o seu valor máximo, né? Que é justamente dado ali pela expressão V igual a RI. Ou seja, onde o V, né, é o próprio epsilon, né, e o R é a resistência. Então, isso aqui está coerente com a realidade. A outra análise que eu posso fazer é analisar a corrente agora para esse tempo, né? O tempo da constante capacitiva. Então, se eu colocar aqui para t igual ao nosso tal C, a corrente, né, de tal C será igual a εr vezes. Para t igual a tal C, isso aqui vai cancelar, vai ficar e elevado a menos 1, né? E elevado a menos 1. Se você fizer isso na sua calculadora, isso vai dar aproximadamente 0,37. Então vai ficar 0,37 vezes epsilon sobre r. Ou seja, outra interpretação interessante, né? O tempo tal C, como é de se imaginar, ele é justamente o tempo necessário, né, para que a corrente elétrica caia, né, do seu valor total, quando ele sai aqui, ó, quando ele saiu da bateria, ele tem esse valor, epsilon sobre R. Passado tal C, parte vai ter carregado o nosso capacitor. Ou seja, neste caso, ele vai ter carregado o quê? 63%. E a corrente, claro, vai cair o quê? 37%. Então, este tempo tal C para a corrente, né, a gente pode interpretar como sendo o tempo necessário para que a corrente caia a 37% do seu valor inicial. Com essas informações em mãos, eu posso analisar o gráfico dos dois, né, colocando lado a lado o gráfico do comportamento da nossa corrente, né, da nossa corrente e da nossa carga, tá certo? Então, colocando aqui lado a lado os nossos gráficos, olha a análise, tanto vai ficar legal, ó. Então, perceba que nós temos para a carga, né, que, olha lá, bem no início, quando eu ligo a chave, o valor dela é zero. Aí o capacitor vai sendo carregado, carregado, carregado. Quando ele bate bem aqui, né, num valor tal C, você vai ter este valor lá de 63% da carga final, né, que é epsilon C aqui, certo? E aí você vai evoluindo, passou desse tal C, aí você vai ter um comportamento assintótico que mostra que se este tempo aqui foi infinito, ó, é simples, ó. Se essa exponencial tem um tempo tendendo a infinito, entre aspas, só fazendo um comportamento assintótico, este termo aqui vai a zero e sobra só epsilon C. Então, passado um determinado tempo, a carga no capacitor vai ter alcançado seu valor máximo, que é epsilon C. Né? Por outro lado, eu tenho aqui a corrente. Ó. Então, ao contrário da carga, a corrente ela nasce no valor máximo, que é epsilon sobre R. Aí, esta corrente vai alimentando o capacitor, vai enchendo ele. E ela vai caindo, caindo, caindo. Passando o tempo tal C, o que vai acontecer? Ela, que estava no 100% do seu valor, cai para 37% do seu valor. Né? E fazendo o tempo, né, tender a infinito,
né? Fazendo assim um comportamento assintótico, né? O que vai acontecer, né? Se eu fizer t tender a infinito, isso aqui tende a zero, né? Tudo isso aqui tende a zero e a minha corrente, então, tende a um valor zero. Né? Então, com isso, com esses comportamentos, a gente conseguiu ver agora completamente como funciona a dinâmica do carregamento do capacitor. Então, nós vimos completamente como funciona a dinâmica do carregamento de um capacitor. Mas como deve ficar a descarga do capacitor? Bem, é um caso similar, mas até um pouco mais simples. Por quê? Veja bem, nessa situação, eu tirei aqui totalmente a minha bateria. O meu gerador foi retirado desse sistema. Por quê? O meu capacitor está carregado. Tá? E como eu vou fazer para descarregá-lo? Então, suponhamos que eu feche aqui no instante agora t igual a zero, ele está totalmente carregado, certo? Está com a carga total. E aí, o que se espera? Se eu fizer aqui novamente, aplicar a lei das malhas, tá? Escolhendo aqui, como você já deve imaginar, eu vou escolher um sentido assim, tá? Vai ficar claro daqui a pouco. Então, tem que A, B, C, D. Então, eu sei que a soma das DDPs nesse circuito é igual a zero. Tá? Então, eu tenho só nos trechos BC e DC, que é o capacitor e o nosso resistor. Logo, é bem claro que vai representar aqui uma queda de potencial no capacitor, é menos Q sobre C, e uma queda de potencial no nosso resistor, que é menos R vezes I. E isso dá zero. Então, a nossa equação diferencial aqui vai ficar o seguinte: esses sinais negativos, né, vão sumir, porque aqui está igual a zero. Ó, veja que não tem mais o termo referente ao à nossa bateria, porque ela foi embora. Então, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar R dq dt, que é a corrente, mais Q sobre C, igual a zero. Se eu dividir toda a equação por R, eu caio justamente naquela equação que eu já conheço, né? Dq dt mais Q sobre RC. Isso aqui é igual a zero. Então temos esta equação aqui. Esta equação, ela já é uma equação por si só homogênea. Sendo ela uma equação homogênea, eu inclusive já tenho a solução desta equação. Só vou me aproveitar, né, deste fato. Então, aproveitando aquilo ali, a solução desta equação é uma coisa assim, ó. Que de t, vou chamar aqui de um Q0, linha, para diferenciar da outra, né? Epsilon menos t sobre tal c. Né? Onde eu já sei que tal c é RC. Bem tranquilo, né? Colocando agora, esta aqui agora é minha solução geral já. Mas utilizando o fato de que no instante inicial aqui agora, a carga total é o que? É εc, né? Ou seja, para t igual a zero, né? Este meu Q de zero será exatamente o εc, que é o valor da carga que foi carregada, né? Então,
eu teria que a minha solução geral para carga será εc e elevado a menos t sobre tal c. Então, essa aqui é a minha, vou colocar de laranja aqui, é a minha solução geral agora para esta equação. Uma vez que só tem a parte homogênea, né? Está desligada da bateria. Para saber a corrente, é fácil, né? Basta eu derivar. A nossa corrente é dq dt. Derivando aqui, ó, vai ficar εc, que é constante, vezes a derivada exponencial. Na derivada exponencial, repete a exponencial e desce o quê? O menos 1 sobre tal c. Menos 1 sobre tal c. Vezes, é claro, a nossa exponencial. O tal c é RC, né? Então vai ficar εc sobre RC. Menos, né? Que é sinal que tem o menos. Epsilon menos t sobre tal c. Epsilon não, né? E. Este cara cancela com esse. E a minha corrente agora fica com um sinal negativo, fica menos epsilon sobre r e elevado a menos t sobre tal c. Tá aí, ó. Isso quer dizer que no início, no processo de descarregamento, eu tenho uma carga máxima, que é epsilon c. E a partir do momento que começa a descarga, esta corrente irá cair exponencialmente com o tempo, enquanto que a corrente vai continuar agora crescendo exponencialmente à medida que decresce a nossa carga, e até atingir o valor zero, quando o capacitor estiver totalmente descarregado, né? E esse sinal menos indica justamente que ela agora gira no sentido oposto. Se antes ela girava, por exemplo, no sentido horário aqui para carregar o capacitor, ela vai girar no sentido anti-horário na descarga do capacitor. Então entenda que o capacitor, nesse momento aqui de descarga, ele está funcionando como se fosse uma bateria. Ele está gerando essa corrente aqui no sentido oposto ao que a bateria estava fazendo, né? Só que é uma bateria, né, que segura essa corrente, né, num intervalo de tempo, né, bem pequena, né? Os capacitores, por isso que eles não servem para ser baterias, né? Que eles descarregam, eles conseguem fornecer corrente por um tempo muito curto. E a gente pode resumir todo esse comportamento aqui agora do descarregamento com esses dois gráficos lado a lado. O comportamento da corrente e da carga em função do tempo. Então, resumindo aqui, o que a gente disse, então, o sistema começa com uma carga no tempo zero, né, máxima, que é o εc. Aí, com o passar do tempo, né, ela vai descarregando. Quando passar do tempo agora tal c, que é aquela constante tempo capacitiva, agora 37% da carga, né, já foi alcançada, né? Ou seja, ele já perdeu 63% da sua carga, né? E aí, com o passar do tempo, né, ele fica totalmente descarregado. Então, tendendo aqui a infinito, né? Lembrando que se é apenas tender a infinito é um comportamento assintótico, a gente sabe que isso não demora um tempo infinito para acontecer, tá? Ele vai chegar então no valor zero. Enquanto isso, o que acontece com a corrente? Ela começa com o seu valor máximo, né, que é liberado agora pelo capacitor, e este é o valor. Aí ele vai simplesmente, né, vai jogando para o circuito, né? Quando passa esse tempo tal C, então ele já perdeu 63%, né, do seu valor, ou seja, ele chegou a 37% do seu valor inicial. Vai jogando aqui até que ele atinge o valor zero para um tempo tendendo a um tempo grande, né? Que indica que o nosso capacitor
já descorregou toda a carga nele, então a corrente também vai ser 0 no circuito. Então é um comportamento bem complementar, né? Bem bonitinho, bem comportado, né? Que dá pra gente ver exatamente o que está acontecendo no sistema. Então vimos aí com um bom nível de detalhes o que acontece no processo de dinâmica de cargas, ou seja, tanto no carregamento quanto no descarregamento do capacitor. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, vejam o vídeo quantas vezes necessárias, curtam, compartilhem com outras pessoas que estão estudando essa matéria. Eu acho que vai ajudar bastante. E até a próxima, pessoal. Obrigado.